E bom dia, Alexandra. Bom dia, Saulo, Jennifer, Larissa, Natália. Beleza. Ok. Faz tempo que a gente não se fala, né? É bom a gente fazer essas lives aqui. Estamos chegando no final. Eu estou devendo as notas para vocês. Eu peço desculpa primeiro. Eu estou com 4 disciplinas e 4 vezes 8 réus vezes 30 alunos cada matéria, meu Deus, eu tô ficando doido, né? E aí eu tive que dar uma parada porque eu tava ficando muito louco aí para fazer material, corrigir, mas vamos terminar o semestre, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês uma reformulação nas notas que eu fiz nos réus, para que a gente já aproveite o que vocês já fizeram já, tá? Então, vocês estão conseguindo enxergar? Quando eu apresento aqui, eu não consigo saber. Ah, beleza. Então, eu fiz desse jeito. No começo, eu estava calculando 6% de cada réu, né? E no lugar, nesse número preto aqui, era a nota anterior. Tá? Então, no preto, a gente tem as notas anteriores que eu tinha proposto, mas no vermelho eu vou mudar o peso dessas questões, dessas notas aqui da participação, para a proposta que está aqui em vermelho. Então, vamos no réu 1, na leitura 1, né? Se você fizesse a leitura, você ia ganhar 1 ponto. No fórum, você iria ganhar 2 pontos. E nas questões, se você fizer, você poderia ganhar até 3 pontos. Mas aí eu mudei aqui, quem fez a leitura ganha 2 pontos, quem participou do fórum e comentou pode ganhar até 4, e quem respondeu as questões do réu 1 pode ganhar até 4 pontos também, totalizando 10 pontos nesse réu 1 aqui, tá? E aí, então, vocês podem ver aqui que o acumulado significa os pontos que vão sendo acumulados. Então, ao invés do acumulado ser 6% da nota, né, vai ser 10% da nota. Tá? Então, quem fez tudinho aqui, o réu 1, tudo certo, e conseguiu ganhar os pontos aqui, até essa pontuação, aí ele já tem 10 pontos garantidos. E assim nós vamos fazer em todos os outros réus, tá? O réu 2 também a proposta era de 6 pontos, mas aí eu vou também mudar, né, para uma proposta de 10 pontos também, valendo o réu. Então, ao acumulado aqui, ao invés de ser 12 pontos, né, porque 6 mais 6 dá 12, ele vai ser agora 10 com 10, 20% acumulado aqui, tá bom? E a mesma coisa acontece no réu 3, né, o acumulado. O réu 4, a entrevista que vocês fizeram com o empreendedor, eu vou manter os 6 pontos, tá? O réu 5 também eu vou colocar 10 pontos, o réu 6 também 10 pontos, e o réu 7 agora, que nós vamos estar fazendo essa live, né, e aprendendo o que é aula de investimento, custo, ponto de equilíbrio, eu vou deixar como 6 pontos também, aí a gente deixa, opa, aqui é réu 7. E aí o acumulado, então, no total acumulado, se a gente pegar todos os, aqui tem 10, aqui tem 20, mais 10, 30, mais 6, 36, mais 10, 46, mais 10, 56, mais 6, 62% acumulado. Então, todos os réus, vocês participando de todos os réus e fazendo todas as coisas, nós vamos ter um acumulado aqui de 62%, tá? Da nota. Nós vamos fazer também o trabalho que vocês já estão fazendo, né? A gente vai ter um trabalho e arguição 24%.
Tá? Como é que nós vamos fazer? Cada grupo vai marcar um horário comigo e vocês vão apresentar o trabalho de 20 minutos. E aí eu vou fazer a arguição com vocês aqui no trabalho em grupo, tá? Isso aqui vai ser um trabalho oral. Então, vocês vão preparar o material, vocês vão fazer tanto a parte escrita como a parte teórica, a parte da apresentação, e nós vamos fazer uma apresentação. Cada grupo apresenta para mim e eu faço a arguição, eu vejo como é que vocês foram andando, tá? Antes disso também, se vocês quiserem marcar horário comigo para perguntar sobre o trabalho, fiquem à vontade que eu faço o atendimento em cada grupo individual para vocês também. Legal? A parte escrita, ele vai valer 12%, né? E vai ter uma introdução. O problema que vocês verificaram através das entrevistas, sabe aquelas entrevistas que vocês fizeram ou ainda vão fazer, né? Vocês vão verificar qual que é o problema, vocês vão identificar o persona dos clientes, né? Qual que é o tipo de persona, qual que é o perfil do persona, vocês vão colocar a proposta de valor, vocês vão explicar toda essa parte escrita aqui, tá? Proposta de valor, os canais e relacionamento com os clientes. Acho que vocês já fizeram já o Canvas, né? Vocês já estão colocando lá no Canvanizer e vocês vão verificar agora com com por meio dessas entrevistas, vocês vão verificar se as hipóteses que vocês levantaram estão sendo validadas ou não, tá? Eu vou explicar aqui embaixo. Canais de relacionamento, o modelo de receitas, vocês vão colocar, né? A concorrência, as atividades chaves e recursos chaves, as parcerias, a estrutura de custos e a perspectiva futura para o negócio. Tá? Então, são essas partes aqui que vocês precisam fazer na parte escrita, e vai valer 12%, tá? E também, na apresentação, eu vou verificar essas questões aqui. O pitch está claro? Vocês estão conseguindo transmitir, né? Está sendo clara a ideia? A ideia está ajustada com a realidade, né? Que vocês viram, vocês fizeram as entrevistas, né? A ideia está clara, ajustada. Existe lógica no storytelling do negócio, ou seja, vocês vão contar uma história, né, do negócio de vocês. Por que vocês estão querendo fazer esse seu negócio? Qual que é o problema? Existe lógica? Né? Faz sentido isso que vocês estão falando? Qual o tamanho do mercado a ser explorado? Né? Vocês querem explorar um mercado só em Lavras, só em Minas, ou no Brasil, né, ou no mundo? Né? Qual o tamanho? Existe, desculpa, existe, como é que eu posso dizer? Tendência de crescimento desse mercado? Né? Vale a pena ser explorado? As entrevistas geraram evidências do negócio? Então, vocês vão pegar essas hipóteses de negócio que vocês estão gerando aqui em cima e vocês vão verificar na rua, ou na rua não digo, mas vocês vão fazer entrevista mesmo online, mostrando, né, essas evidências do negócio, se vai dar certo ou se não vai dar certo. E aí, em cima dessas respostas, dessas evidências que vocês forem coletando no negócio, vocês vão alterar o canvas de vocês lá no Canvanizer e vocês vão comentar o que foi alterado durante as fases de construção inicial da ideia e os feedback das entrevistas. E quais as hipóteses de cada bloco conceitual do Canvas que foram validadas e quais foram descartadas. Tá bom? Então, na parte da apresentação, vocês vão apresentar essas questões aqui. Tá? Claro que vocês vão apresentar o Canvas, né? Vocês vão colocar tudo aqui, mas vocês vão
o que é mais importante é o processo, né? Então, qual é o processo que vocês conseguiram fazer para chegar nesse ponto aqui, tá bom? E nós vamos ter também uma prova online de 14%, né? E a prova eu vou aplicar no horário de aula, das 8 horas às 9h40, tá? No dia 1º de setembro, tá bom? Então, tudo que a gente viu até agora vai cair, vai ser uma prova simples, mas eu vou fazer uma prova para completar as notas aqui. E aí cada aluno terá uma única oportunidade de fazer a prova, né? Somente no horário determinado, porque prova online é a coisa mais difícil que eu vi, né? Ou seja, a gente não sabe como é que vocês estão. Peraí. A gente não sabe. Só um minuto. Entrou. A gente não sabe as trocas de mensagem de vocês, então eu vou abrir das 8 às 9h40 e vocês façam a prova. E aí vai ser uma prova simples e a gente já faz a prova e fica certo, tá? Deixa eu fechar aqui, tá atrapalhando. Então, o andamento das notas daqui para frente vai ser dessa forma aqui. Vocês têm alguma dúvida? Pode abrir o microfone, pode perguntar. Professor, Oi. a respeito da prova, vai ter questão aberta, fechada? Você tem noção quantas questões serão? Eu tô pensando em fazer questão fechada, viu? E Entendido. algumas, uma ou duas abertas no máximo, mas é coisa simples. Beleza, obrigado. Nada. Essa ventoinha aqui tá atrapalhando vocês? O computador tá quase decolando aqui. Professor, a Oi, gente Natália. pode gravar e apresentar ou tem que apresentar na hora? Tipo, gravar e te mandar o link. Não, pode gravar, mandar o vídeo e apresentar, mas na hora como vai ser uma arguição, né, na apresentação, é bom vocês apresentarem, porque eu vou gravar, eu vou assistir e depois eu vou perguntar. Aí, se vocês não estiverem online, como é que a gente vai fazer as perguntas e as respostas, né? Eu vou ficar sozinho aqui, não vai dar certo. Mas pode gravar. Certo. Obrigada. Nada. Mais alguém? Eu vou deixar. Eu não sei se eu deixei já esse arquivo no, no WhatsApp de vocês, no WhatsApp do grupo. Deixa eu verificar aqui. Acho que eu não mandei, não. Eu vou mandar no WhatsApp, tá? E eu vou deixar também lá no campus virtual essa orientação da pontuação e de como é que vai ser a prova final, tá bom? Beleza? Ok, eu vou seguir então, tá? Hoje eu vou dar aula sobre a parte financeira, que não é fácil a gente dar aula assim, é muito melhor a gente dar aula no na lousa, né, com todo mundo, mas eu vou tentar explicar aqui o que acontece a parte financeira para vocês. A qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Existem dois momentos na parte financeira, no negócio. O primeiro momento é o que nós chamamos de investimento,
é onde você coloca o dinheiro no negócio, vai colocando o dinheiro no negócio, né? E existe o segundo momento, que é o momento quando esse investimento começa a retornar para você. Tá? Então, são dois momentos no negócio. Um negócio que nós chamamos de pré-operacional, antes de começar a fazer as coisas acontecerem dentro da empresa, um momento em que você só está investindo. E o segundo momento é o momento em que começa a retornar esse dinheiro do investimento, tá bom? Então, são esses dois momentos. Esses dois momentos ocorrem, o investimento ocorre antes do antes de você começar a ganhar dinheiro na empresa, ou seja, você precisa investir primeiro para depois retornar, tá? E aí, como é que funciona, né, esse investimento? Eu deixei esse link lá no campus virtual, depois vocês dão uma olhada direitinho, como é que dão uma lida nesses links que eu deixei lá, tá bom? A gente precisa ver o tamanho do mercado, né, como eu falei, o tamanho do mercado aproveitável, né, qual que é o tamanho da oportunidade, para a gente ver se o mercado comporta ou não o que a gente está querendo fazer, né? Por exemplo, vamos supor que você queira abrir um posto de gasolina, né? Então você precisa ver quantos postos de gasolina já existem na sua cidade para você conseguir não se já existirem 20 postos de gasolina, você não vai abrir mais um para concorrer, né, contra esses 20 que já existem, né? Então, se for online, né, a gente precisa ver se já não existe um aplicativo já muito mais sofisticado, já que já domina o mercado, né? Por exemplo, tem um pessoal que está querendo abrir essas empresas de tipo Uber aqui em Lavras, né? E eles estão ralando bastante, porque o pessoal de Lavras não andam, praticamente a maioria já tem o seu próprio carro, né? Ou como a cidade é pequena, né? Não tem tanta gente que usa o Uber, tipo Uber, não é o Uber, né? O serviço tipo Uber, e aí sobra motorista e falta cliente para andar nesses carros. Então, é o que está acontecendo. Aí o pessoal tem perguntado para mim, Joel, o que, que eu faço? Eu falei, rapaz, né, não tem o que fazer, né, porque o mercado é pouco, né, não tem jeito. Então, a gente precisa ver qual o tamanho do mercado e também a gente precisa ver também, né, fazer colocar pessoas experientes, né, dentro do time, né, que está escrito aqui, né, qual que vocês acham que vai conseguir captar mais recursos numa mesma condição, né, 2 recém-formados de 23 anos ou 2 executivos com ampla experiência na indústria, né? Então, claro que os 2 executivos com ampla experiência na indústria têm muito mais condições de captar, né? Mas isso também não significa que recém-formados também consiga ter uma ótima ideia e consiga fazer as coisas acontecerem. Só vocês verem aí como é que foi com o Facebook, né? Vocês podem entrar naqueles filmes do início lá do Facebook e vocês vão ver que eram estudantes ainda, né, que fizeram esse negócio acontecer. E o quarto passo é aquilo que nós chamamos de fluxo de caixa, e é aqui onde é importante a gente entender como é que funciona. Quando a gente está investindo, pessoal, a gente está colocando dinheiro no negócio e o nosso fluxo de caixa só vai ficando negativo. Por quê? Porque a gente só está colocando dinheiro, só colocando dinheiro.
né? E aí, quando o negócio começa a funcionar, esse fluxo de caixa vai diminuindo o negativo dela até zerar. Nesse ponto aqui em que zera, a gente chama do ponto payback. Ou seja, tudo que você investiu, você conseguiu retornar no seu negócio. Por quê? Porque você já começou a gerar caixa no seu negócio. Você já começou a vender produtos e as receitas já começaram a entrar aqui, tá? Então, essa curva aqui é a curva quando você já começa a entrar em operação. Nós chamamos de fase operacional, que é quando você começa a vender os produtos e os seus clientes começam a comprar, e aí então você começa a ter receita, e essas receitas vão diminuindo as perdas que você teve no início do investimento, até o momento em que tudo que você investiu, ele já se retornou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto é o ponto do payback, né? Ou seja, tudo que você pagou, ele retornou. Pay é pagar, back é retornar, né? Então, tudo que você pagou, tudo que você investiu, ele pagou. E a partir desse ponto aqui, ó, as coisas começam a ficar bom. Por quê? Porque você começa a ter o fluxo de caixa positivo, ou seja, nessa fase da empresa, né, você consegue ter lucros e você consegue fazer com que tudo que você já pagou, já investiu, já retornou, e você começa a ter uma sobra a mais de dinheiro que você investiu com esse objetivo, né, de ter essa sobra, tá bom? Mas tudo isso aqui que está acontecendo é que nós chamamos de fase operacional. Mas o que acontece na realidade? Vocês estão vendo essa curva aqui? Né? Essa curva é a curva do investimento total que você faz, né? E essa primeira fase aqui, ó, a fase esquerda dessa curva aqui, ela se chama fase pré-operacional. O que significa essa fase pré-operacional? É aquela fase em que você investe mais um pouco, investe mais um pouco, vai investindo mais um pouco, vai investindo, vai investindo, vai investindo, até começar a operar, até começar a vender os produtos, e aí esse gráfico anterior, ele começa a mostrar daqui para frente, mas você tem toda essa fase aqui de investimento no seu negócio. Beleza? Então, qual que é a conclusão do processo? Durante esse tempo aqui que você estava investindo no seu negócio, até essa fase aqui, que você começa a vender os produtos e esses produtos começam a pagar o investimento que você fez, até chegar aqui, toda essa fase desse ponto em que você começou a investir até esse ponto que ele retornou o seu investimento, o seu fluxo de caixa está negativo aqui, ou seja, você colocou mais dinheiro do que você retornou o dinheiro. Beleza? Faz sentido para vocês? Né? Então, toda essa fase aqui é a fase, né, do investimento, né? E toda essa fase aqui a gente chama de Vale da Morte. Por que Vale da Morte? Porque quando qualquer coisa que acontecer na tua empresa, se durante esse tempo aqui a tua empresa quebrar ou o teu negócio não der certo, o que aconteceu com você aqui? Você ficou no prejuízo, porque não retornou ainda o dinheiro que você investiu. Ok? Veja bem, quais são as implicações disso? Tem pessoas que falam, que chegam aqui nesse ponto aqui e começa a ganhar, né? Começa a entrar dinheiro, porque começa a vender os produtos. Aí ele fala assim, beleza, então já está entrando dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro e gastar do jeito que eu quiser.
né? E aí ele vai gastando, vai gastando, vai gastando. Mero engano, porque, na verdade, você ainda está nessa fase aqui do prejuízo, porque você investiu bastante e ainda nem retornou. Esse ponto aqui do payback nem aconteceu ainda. E você já está comendo, você já está gastando, você já está gastando. Quer dizer, se você falir no meio desse tempo aqui, do início até o payback, se a empresa não der certo aqui, você vai ficar com um rombo, né, de tudo aquilo que você investiu. E mais ainda, você ainda tem todas as operações ainda. Você precisa comprar os materiais, você em, precisa investir em servidor, em computador, precisa investir para pagar a loja dos aplicativos, enfim, você precisa investir para conseguir ter mais clientes, né, que se chama custo de aquisição de clientes, que nós vamos ver logo em seguida. Enfim, você vai investir muito dinheiro aqui. E se durante esse tempo você não conseguir retornar, não significa que você começou a ganhar dinheiro, você vai poder gastar à vontade esse dinheiro, porque nessa fase você ainda está na fase ainda do retorno do investimento que você fez, beleza? E olha que interessante, quanto maior a taxa de lucro, ou seja, se o teu negócio dá muito lucro, essa curva ela vai ficando mais rápida, ela vai retornar mais rápido, porque o lucro faz com que essa curva sua retorne mais rápido. E quanto menor o lucro, essa curva aqui, ele vai se estendendo mais para trás aqui. Os ganhos que você vai tendo, ele vai sendo mais devagar, né? Então, o que quer dizer? Esse período de tempo aqui é o período crítico, em que nada pode acontecer de errado nesse período, porque se acontecer de errado, você está perdido. Vamos supor agora, nessa época aqui, né, da pandemia, eu tenho um amigo meu que ele começou uma academia. Falei, caramba, né? Que momento ruim para começar a academia agora, né? Porque a gente não pode sair de casa e eu também não, eu também estava fazendo academia, a gente já conversou bastante aqui sobre isso, né? A gente começou a academia, mas estamos com medo agora de ir para academia. E aí, então, mas esse amigo meu começou uma academia justo antes da pandemia. A pandemia chegou, pegou ele, e ele ficou esse tempo todo só investindo, só dinheiro investindo, e não entrou nada ainda dele. Ou seja, o tempo dele retornar aqui vai ser muito maior. Por quê? Porque as pessoas ainda estão em casa, ainda não está indo para lá. Ele não está tendo como retornar esse dinheiro que investiu, certo? E olha só, isso é o que vai acontecendo, porque enquanto a gente ainda está investindo, também tem as operações, né? Você precisa comprar material, você precisa comprar estoque, você precisa pagar as pessoas que estão trabalhando junto com você. Então, junto com o investimento, ainda tem as operações. Então, vocês podem reparar que esse Vale da Morte, ele cresce mais ainda, né? Ele fica ainda maior, e aí quanto mais operações você tiver, mais vai ficando fundo esse Vale da Morte aqui, tá bom? É assim que acontece, né? Essa curva de investimento. Então, investimento, pessoal, é todo o dinheiro que você coloca antes, mas todo esse período aqui do investimento é um período em que você está negativo. Não pensem vocês que é possível ganhar dinheiro nessa fase. Assim, claro que é possível ganhar dinheiro, mas nessa fase, o dinheiro que você está ganhando nessa fase aqui não é um dinheiro que você pode gastar à vontade, porque se você gastar à vontade,
nem o seu retorno sobre o investimento que você fez, você vai ter. Você vai perder o seu dinheiro. Vamos supor que você vai lá e vende um carro e faz um investimento e vai investindo, enquanto você está investindo, o carro já era, né? E aí você começa a ter um pouco de retorno, porque você começa as operações, e quando você começar a operação aqui, começa a ganhar dinheiro, e você fala, então vou comprar o carro de novo. A hora que você comprar o carro, você vai ficar sem dinheiro para continuar as suas operações, e aí você vai falir. Ou então, se você falir antes, né, você perdeu o carro e ponto final, acabou, tá bom? Então é assim que funciona toda essa fase aqui do investimento, beleza? Então, teoricamente é assim que funciona, e eu vou depois mostrar na prática. Vou pegar uma planilha e mostrar para vocês como é que funciona essa prática aqui do investimento. Então, você vai precisar primeiro comprar, vamos supor que primeiro você precise comprar, sei lá, computador, você vai precisar fazer o custo de aquisição de cliente, você vai precisar fazer propaganda, tudo. Você vai precisar pagar desenvolvedor para fazer o aplicativo, vai precisar pagar o servidor onde vai ficar armazenado, você vai pagar, que mais? Você vai pagar, que mais, hein? Enfim, todos esses investimentos que você fizer antes, ele vai estar dentro dessa curva aqui que eu acabei de mostrar agora, tá bom? Pessoal, entenderam o que é investimento? Pode perguntar qualquer coisa aí, me perguntem aí só para eu entender se vocês estão entendendo. Ô, professor, eu entendi. Eu queria te fazer outra pergunta, talvez era até melhor fazer quando você mostrasse a planilha, só que eu vou fazer de uma vez. Beleza. Tem alguma plataforma, algum programa que calcula, por exemplo, até eu ter o retorno, vamos supor que demora esses 2 anos, 3 anos, tem inflação, tem imprevistos, né? Um monte de coisas. Tem algum programa que calcula isso de acordo com a economia atual? Alguma coisa que pode facilitar? Quanto que eu vou ter lucro, quando eu não vou ter lucro? Por exemplo, na agricultura, tem coisas que demoram muito tempo para dar um retorno, né? Vamos supor, culturas perenes, por exemplo. Tem alguma coisa que pode calcular isso também, ao invés do preço, tudo mais ou não? Bacana. Isso se chama payback, tá? Então, existem fórmulas de payback em que você vai colocar o payback simplesmente econômico e payback financeiro. O que significa um e o outro? Eu vou trazer isso aí na próxima aula e eu explico direitinho. O payback, quando você não coloca essas questões de perda, de inflação, de desvalorização e etc., é o payback simplesmente financeiro, ou seja, você investiu tanto e para retornar vai ser tanto. Você não considera toda essa parte econômica da economia. Mas existe um payback que é uma forma de você calcular que você vai colocando essas taxas a mais no payback e você vai fazendo com que esse payback fique mais alongado, tá? O que é uma taxa payback? Eu vou falar para você. O quanto você está retornando de dinheiro, é o lucro líquido do seu negócio, dividido pelo investimento que você fez. Ou, melhor ainda, desculpa, é o investimento que você fez dividido pelo lucro líquido que você tem. Esse vai dar a taxa em meses ou anos. Vamos supor que você investiu 50 mil reais, beleza? Se você investiu 50 mil reais no teu negócio
e o teu negócio está te retornando R$ 2.000 por mês de lucro líquido, tá? Lucro líquido significa todos os custos, você já tirou todos os seus custos, é o lucro que ficou na tua mão, depois de tirar todos os teus custos e despesas, que eu vou explicar agorinha mesmo o que significa isso, tá? Você investiu R$ 50.000 e está retornando 2.000 por mês de lucro líquido, significa que você vai ter quantos meses para retornar esses R$ 50.000? É só você dividir R$ 50.000 do investimento dividido por R$ 2.000 no teu lucro. Ou seja, você vai levar 25 meses para você recuperar o teu investimento. Beleza? Esse é o payback puramente financeiro, porque você só está calculando ele número com número. Beleza? Mas vamos supor que agora, dentro desse problema todo, ainda entre mais os juros que você precisa pagar desses 50.000, mais as inflações que você tem que pagar também. O que vai acontecendo com o lucro lá embaixo, o divisor, né? O lucro vai diminuir, concorda comigo? Concordo. E o que vai acontecer, então, com o tempo do payback? Vai aumentar ou vai diminuir? O tempo dele vai aumentar, certo? Vai aumentar, exatamente. É isso que acontece. Então, quando a gente tem um payback, né, em que a gente coloca essas outras questões de juros que você está pagando para a empresa, não, para o banco, de inflação que vai acontecendo, você certamente esse lucro vai diminuir, e esse lucro diminuindo vai aumentar o tempo de payback seu. É assim que você faz o cálculo, tá bom? Então, no caso da agricultura, de fato, né, você vai lá e faz lá um plantio de café, por exemplo, que demora aí, quanto tempo aí? Uns 3, 4 anos para começar a produzir? 2 anos e meio, 3 anos. 3 anos e meio? Maravilha. 3 anos. Ok, 3 anos. Então, vamos supor que vocês podem reparar que numa lavoura de café, por exemplo, né, você tem aqui, você planta, faz adubação e etc., e vai cuidando dele até o café começar a produzir. Ele começa a produzir aqui, ó, né? E aí você começa a produzir, começa a vender, e as vendas que você faz vai recuperando o tempo, o dinheiro que você investiu aqui, beleza? Só que junto com todos esses investimentos, você ainda tem os tratos culturais, você ainda tem a mão de obra que você tem que pagar, você ainda tem a desvalorização, do jeito que você falou, né? Tem a inflação, tem os juros que você está pagando sobre esse investimento e tal. Então, esse investimento que você fez fica maior ainda, ele fica mais embaixo ainda. O que significa isso? Significa que na hora que você começar a retornar essa fase aqui, você tem que dividir por um lucro menor. Um lucro menor, porque você está gastando aqui, né? Você está tendo que pagar já muitas coisas que você já está, que você investiu, que você está gastando esse dinheiro, né? Inclusive a inflação, o desconto da inflação, o desconto dos juros que você já está pagando. Então, não apenas o dinheiro que você colocou, mas quando você desconta essas outras taxas, você tem um lucro menor, então você vai ter, logicamente, um tempo maior para você recuperar isso aqui. Eu vou colocar lá direitinho lá na planilha para vocês entenderem como é que funciona.
Mas é assim que funciona. Beleza? Entendi, professor. Beleza. Esse payback é calculado... quer ver? Deixa eu colocar aqui. O payback é calculado, ele é uma fórmula bem simples, tá? Mas... ele é uma fórmula bem simples. É o investimento dividido pelo lucro líquido, né? Quer ver? Existem vários tipos de payback. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Como eu falei, vamos supor que seu investimento inicial seja de 30 mil reais, né? E vamos supor que você tenha aqui um fluxo de caixa de 3 mil reais. 3 mil reais significa 3 mil reais de lucro, tá? Então, quando você pega 30 mil dividido por 3 mil de lucro, você tem 10 meses aqui de retorno, tá? Então, esse é o payback. Mas espera aí, deixa eu te mostrar aqui uns paybacks com outras... Eu vou pegar essa questão do payback, do retorno direitinho, e eu monto uma outra aula para vocês entenderem direitinho, tá bom? Aí eu mostro para vocês. Vamos continuar aqui. E o segundo ponto, então, essa parte aqui é a parte do investimento. É a parte que a gente faz antes de começar o seu negócio acontecer, tá? É quando a gente ainda está preparando o nosso negócio. E quando a gente começa a montar o nosso negócio, existe aquilo que se chama custos. O que são esses custos? Dentro aqui do Canvas, a gente pode perceber que os custos ficam aqui do lado esquerdo, né? Aqui fica a proposta de valor, canal, relacionamento com o cliente, o modelo de receita, as parcerias, atividades-chave, recursos-chaves e custo, tá? O custo, ele é dividido em dois tipos: os custos fixos e os custos variáveis. Vamos entender primeiro o que são custos fixos. Tá? O que são custos fixos? São os custos que não irá variar, independente da produção, né? Então, a gente já tem alguns custos que nós vamos estar gastando de qualquer jeito. Isso aqui já não é mais investimento. Investimento, pessoal, é quando a gente investe no negócio, compra o material, compra o estoque, aluga o galpão, faz as pinturas, compra maquinário, paga o desenvolvedor do aplicativo. Isso são investimentos, tá? Que você fez antes. Mas quando você precisa pagar a mensalidade da transmissão de dados, quando você precisa pagar o servidor, quando você precisa pagar mensalmente a mão de obra, tudo isso vira custo. Não é investimento, já é custo, tá? Esses custos aqui, existe uma categoria que se chama custo fixo. O que são esses custos fixos? São custos que não vão variar independente da produção. Você produzindo mais ou produzindo menos,
você vai ter aquele custo fixo todos os meses. Por exemplo, o aluguel não é porque você produziu mais ou produziu menos que você não vai pagar o aluguel, ou você vai pagar o aluguel de acordo com a sua produção. Não. O aluguel você já tem que pagar. Um outro custo fixo, salário das pessoas, né? O salário é um custo fixo que, se a pessoa está trabalhando, ele tem que pagar, né? Não tem jeito. IPTU, custo fixo também, né? Aluguel de máquinas, custo fixo, servidor, etc. Todos eles são custos fixos, ou seja, você vai ter que pagar de qualquer jeito, beleza? Né? E por não variar, esse custo fixo é também chamado custo indireto. Por que custo indireto? Por que é chamado de custo indireto? Né? Porque ele não está diretamente ligado à produção. Ele é um custo que é indireto, ele não depende da produção. Você, de qualquer jeito, você produzindo ou não produzindo, vendendo ou não vendendo, você vai ter aquele custo todos os meses para pagar. E o custo indireto, a gente precisa ser rateado, tá? Ou seja, você vai ver o quanto você produziu num determinado tempo e quanto você gastou de custo fixo e você vai ratear. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você tem aqui um aluguel, você tem que pagar um aluguel de R$ 2.000 por mês. Se você produzir 1.000 produtos, você vai ratear o valor do teu aluguel, 2.000, dividido por 1.000 produtos. Ok? Vai ficar R$ 2 de custo fixo ou custo indireto por produto. Se você produziu 2.000 unidades, então você vai ratear os R$ 2.000 do aluguel por 2.000 unidades. Então você vai ficar com R$ 1 de custo fixo por unidade. Deu para entender? Se você produziu 4.000 produtos, unidades de produto, então você vai ratear os R$ 2.000 de aluguel dividido por 4.000 produtos. Então vai ficar 50 centavos de custo fixo ou custo indireto por cada unidade de produto. Deu para entender isso, pessoal? Ou seja, se você tem um custo fixo e quanto mais você produzir, mais esse custo fixo vai ser rateado, diluído na sua produção. É por isso que hoje em dia, né, só dar um exemplo, né, na área rural, você tem ali os custos fixos de você alimentar uma vaca, vamos supor um negócio de leite, né? Você tem que alimentar a vaca, você tem as vacinas, você tem a ração e etc. E quanto mais essa vaca produzir, aumentar a produtividade, você vai diminuir esses custos, o custo fixo nessas produções de litros de leite que essa vaca vai ter. Né? Agora, ração, vacina, essas coisas são custos variáveis, que eu vou falar logo em seguida, mas o aluguel do lugar, a mão de obra, você vai ter que diluir esses custos fixos na quantidade de litros de leite que essa vaca produzir. Só um exemplo aqui. Vamos supor que você tem aluguel da sala de R$ 1.000 e você tem uma capacidade aqui para entrar 50 alunos nessa sala. Então, quanto é o custo indireto dessa sala aqui por aluno? R$ 20 por aluno. Beleza? Né? E se eu tivesse, então, não 50 alunos, mas se eu tivesse 30 alunos, vocês podem reparar que esse custo fixo aqui vai ser R$ 33,33 por aluno. Ou seja, quanto menos aluno eu colocar na sala de aula, maior vai ser o custo por aluno desse custo indireto aqui. Ok? Então, o salário do colaborador, né, é um salário por mês. Isso aqui é uma obrigação, então também é um custo fixo também. Ok? Esse é o conceito do custo fixo. Agora, então,
Vamos ver agora o custo variável. O que é o custo variável? Deu para entender o que é custo fixo, pessoal? Fica à vontade aí para me dar um retorno aí. Abre o microfone, por gentileza, e fala, não está entendendo. É que eu não estou enxergando vocês, porque eu estou com a tela grande aqui. Espera aí. Beleza? Estão comigo? Ok. Vamos seguir. Existe o segundo custo, que se chama custo variável. O que é esse custo variável? Ele varia de acordo com a produção. Se eu produzir mais, vai gastar mais. Se eu produzir menos, vai gastar menos. Por exemplo, um custo variável, o mais fácil de entender é a matéria-prima, né? Porque ele depende da produção, né? Então, quanto mais eu produzir, mais eu vou ter que pagar, né? É uma matéria-prima, tá bom? Então, se eu tenho esse relógio aqui, ele tem o custo da matéria-prima dele. Então, quanto mais eu produzir dessa matéria-prima, quanto mais relógio eu produzir, mais matéria-prima eu vou gastar. Da mesma forma, essa caneta. Quanto mais eu produzir, mais eu vou ter que gastar. É custo variável. Se fosse num aplicativo, por exemplo, né? Eu tenho a transmissão de dados. Então, quanto mais eu transmitir os meus dados, mais custo variável eu vou ter, tá bom? Se eu fosse numa indústria de alimentos, né, a gente tem o custo fixo dos aluguéis, da eletricidade, do telefone, tudo isso aí é custo fixo que você não tem como ratear, não tem como colocar o custo exato de cada produto, mas o material que você usa para produzir aquele alimento, né, a farinha, o açúcar, o fermento, as vitaminas e etc., que você coloca lá na composição, ovo, leite, são custos que são variáveis, ou seja, você vai gastar de acordo com a quantidade produzida. Se você é veterinário, quanto mais cachorro, gato entrar lá na sua clínica, mais vacina você vai gastar. Então, são custos variáveis. Vocês podem perceber que o custo variável é mais fácil de a gente alocar no produto, né? Porque o produto usa aquele custo variável. Não é um custo rateado, é um custo direto. E por isso mesmo nós chamamos que é um custo direto, porque você produziu, gastou. Não produziu, não gastou. Tá bom? Então, para produzir um celular, eu gasto R$ 500. Quem me dera, né? E se fosse produzir 1.000 celulares, eu iria gastar, então, R$ 500 vezes 1.000, R$ 500.000. Se eu não produzir nada, eu não vou gastar nada. Ok? Para negócios baseados em aplicativos, não há custos de materiais, né? Muitos de vocês devem estar fazendo aplicativos, né? É uma barreira de entrada mais baixa, fica fácil de vocês entrarem, mas há um custo inicial alto chamado custo de aquisição de clientes. O que é esse custo de aquisição de clientes, né? Que é o CAC, custo de aquisição de clientes. É o custo que você tem para chamar os novos clientes para entrar dentro da sua base de clientes. Por exemplo, o Netflix, ele dá 30 dias grátis, né?
esse 30 dias grátis aqui, ele é um custo de aquisição de clientes. Quem está pagando? Ele está pagando, o Netflix está pagando. Superado, supondo que cada cliente custe mais ou menos aí R$ 20 por 30 dias, ou seja, você vai ter que mandar o material para ele, né? Você vai ter que aumentar o teu servidor, vai ter mais uma pessoa plugada dentro do teu servidor, e vamos supor que ele custe R$ 20. Então, se eu tiver 1.000 clientes a mais, o custo de aquisição de cliente vai ser R$ 20 por cliente por um mês, versus vezes os 1.000 clientes. Vai ser R$ 20.000 por 30 dias de custo de aquisição de cliente. Ok? Isso se chama custo de aquisição de cliente. Quanto o que acontece com esse cliente? Se esse cliente ele ficar na sua base de clientes depois dos 30 dias, aí ele começa a retornar o dinheiro para você. Se ele sair antes desses 30 dias, né, você perdeu aquele custo de aquisição de cliente. É um investimento que você fez e é um investimento que se perdeu. Por quê? Porque ele não ficou na sua base, entende? Então, quanto mais tempo ele ficar na sua base, você vai tendo mais lucro com aquele cliente. Então, se o seu cliente está satisfeito com você, então você vai manter ele por mais tempo, e por mais tempo que ele ficar na tua base, mais dinheiro ele vai trazer. É assim que funciona, tá? Agora, atrair novos clientes custa muito caro, viu, pessoal? Não é barato. Agora, reconquistar um cliente insatisfeito custa 10 vezes mais do que um novo cliente, porque o cara já provou, já experimentou o teu negócio e não gostou, e aí ele, para você reconquistar de novo, é até pior, né? Então, existe então o custo direto e o custo indireto, né? Esse custo aqui de aquisição de clientes é um custo direto, porque cada pessoa que entrar mais, você vai ter que gastar mais, você vai ter que gastar mais para chamar essas pessoas dentro da sua base de clientes, tá bom? Então, o que acontece? Quando esse cliente experimenta e não fica, os R$ 30 foram jogados fora, né? E também essa taxa de desistência é chamada de churn rate, né? Ou seja, você tem aqui a taxa de desistência. Então, quanto mais a taxa de desistência for mais alta, mais dinheiro você vai ter que gastar para chamar gente para sua base de clientes. É assim que funciona, tá bom? Então, você vai aumentando o seu custo de aquisição de clientes, principalmente nesse negócio baseado em aplicativos e tal. Você não tem muitos custos de materiais, mas você tem um alto custo de aquisição de clientes, que é o que nós chamamos de CAC, tá bom? Então, o custo de aquisição de cliente é um custo direto, e o custo fixo são todos aqueles custos que não variam de acordo com o número de produção, de pessoas que eu for atraindo dentro da minha base. Beleza? Vamos seguir? Alguma dúvida? Pergunte aí, pessoal. Alexandre, está entendendo? Saulo, você está entendendo? Natália? Natan? Tô entendendo. Tá entendendo? Jennifer, tá entendendo? Tá tranquilo? Então vamos embora. Só que é o seguinte, existe um outro conceito importante chamado custo e despesas. Tá? Custos são todo o dinheiro gasto na produção, e despesas são gastos que não estão ligados à produção.
Por exemplo, né? Vendedor, secretária, administrativo, limpeza, são custos, são gastos que não estão ligados diretamente à produção. O desenvolvedor ele está ligado diretamente à produção, mas a secretária ele não está diretamente ligada à produção. Ela é um custo, ela é um gasto, é um gasto que não está ligado diretamente à produção, tá? Se a gente nessa economia, né, dos aplicativos, da internet, a gente não tem muitos custos, mas tem muitas despesas. Por quê? As despesas são despesas que não estão ligadas diretamente à produção. A gente tem que anunciar, tem publicidade, tem marketing. Isso não está ligado diretamente à produção. São despesas de escritório, despesas operacionais que a gente chama, tá? Então, essas despesas também podem ser fixas ou variáveis. Por exemplo, salário do pessoal administrativo são despesas fixas. Visitas de prospecção de novos clientes são despesas variáveis. Da mesma forma com que temos custo fixo e variável, a gente tem despesa fixa e despesas variáveis, tá? Então, esse é um outro ponto. E aí, o que acontece? O que acontece? Quando a gente plota aqui, nesse gráfico, né, o custo fixo é um custo que permanece constante, independente da quantidade que a gente vender. Tá vendo? Ó, ele é constante, né? E o custo variável é o custo em que ele é zero, quando você não produz nada, e ele vai aumentando à medida que você vai produzindo, né? Então, quanto mais você produz, mais você paga de custo variável, beleza? E nós temos aqui o custo total, aqui em cima, né? Que ele sai em cima desse ponto variável aqui, tá? Ele é o custo total, ou seja, o custo total é igual à soma do custo fixo mais o custo variável, que é aqui, ó, é essa curva aqui, tá bom? Essa curva aqui. E o que acontece? A receita total, né, é igual à quantidade de produto que você vende vezes o preço que você colocou nesse produto, é a receita total. E dentro desse preço aqui, já está embutido o lucro. Por isso que essa curva aqui cresce mais rápido do que a curva do custo variável e do custo total. Beleza? Por que é importante isso? Porque nós chamamos, nós vamos ver aqui um ponto que se chama ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é muito importante porque ele fala o ponto exato, que é o mínimo de receita que eu preciso ter para pagar os meus custos mensais fixos e variáveis. Eu preciso de ter os custos fixos e os custos variáveis mensais pagos, e eu preciso ter as despesas fixas e as despesas variáveis pagas. E para conseguir descobrir isso, eu preciso descobrir o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é qual é o ponto em que eu preciso trabalhar para não ter prejuízo. Essa zona aqui, ó, antes do meu ponto de equilíbrio, chama zona de prejuízo. E essa zona aqui, depois desse meu ponto de equilíbrio, se chama zona de lucro. Isso aqui é diferente, pessoal, daquela curva que eu mostrei sobre investimentos. Não tem nada a ver, aqui já é a operação. A gente está gastando todos os meses, e todos os meses a gente precisa produzir, precisa vender para conseguir pagar os nossos custos, né, e ter pelo menos o nosso custo pago. Beleza? Então, isso aqui, ó, é uma coisa essencial. Calcular o ponto de equilíbrio é o ponto essencial, pessoal. Vocês vão ter que calcular o ponto de equilíbrio para falar, opa,
eu preciso produzir no mínimo tantos por mês para conseguir pagar o que eu estou gastando por mês. Então, o ponto de equilíbrio é muito importante, pois indica o mínimo necessário para pagar os meus custos mais as despesas fixas e os custos mais as despesas variáveis. Tá? Vamos supor, só um exemplo aqui, eu tenho uma sala de aula que eu pago um aluguel de R$1.000 por mês, beleza? E eu tenho um salário de professor aqui que são R$5.000 por mês. Então, a sala de aula, aluguel da sala de aula é custo fixo, né? E salário de professor também é um custo fixo. Se eu tiver 50 alunos, né, então o custo da sala de aula mais o salário que eu pago, que é R$10.000, mais 5.000 de salários, dividido pelo número de alunos, que são 50 alunos, eu vou ter que cobrar no mínimo R$120 por aluno. Façam as contas aí, 6.000 dividido por 50, 120. Beleza? Ou seja, R$120 por aluno é o meu ponto de equilíbrio. É o mínimo que eu preciso cobrar por aluno para conseguir pagar a sala de aula e o salário do professor. Porque se eu cobrar menos de 120, eu vou estar tendo prejuízo. E, deixa eu fazer a conta aqui direitinho, né? 6.000, opa, dividido por 50, isso, R$120. Ou seja, se eu quiser ter lucro, eu preciso cobrar mais do que R$120 por aluno por mês. Vocês concordam comigo? Beleza? Ok, então vamos continuar. Então, como calcular o ponto de equilíbrio, né? Nós vamos calcular o ponto de equilíbrio dessa forma aqui. A gente tem os custos mais as despesas fixas, então o custo de despesa fica aqui em cima, e nós vamos dividir aqui embaixo por aquilo que nós chamamos de margem de contribuição. Nós vamos explicar exatamente o que é isso agora. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é o preço de venda menos os custos e as despesas diretas. Por que é importante? Por que a gente usa aqui os custos e as despesas diretas? Porque o custo direto ele é mais fácil de ser calculado, porque está em cima do produto. É o custo que a gente gasta para produzir, ele é fácil de mensurar. Vamos supor que você vai fazer um bolo, né? Então você gasta 1 quilo, você vai fazer uma pizza, você vai gastar 1 quilo de farinha, um ovo, 200 ml de leite, você já sabe exatamente o custo de cada um. Você vai colocar 150 gramas de queijo em cima, você vai colocar 50 gramas de calabresa, então você sabe exatamente o custo variável sobre o produto. E se você vende, né, vamos supor que você vende uma pizza aí por, sei lá, 35, 40 reais, vamos supor 40 reais, e você gastou 10, 15 para produzir, então você tem ali uma margem de contribuição, 15 eu falo 15 de, não é custo fixo mais variável não, é custo só variável. Você gastou 15 reais de matéria-prima para produzir aquela pizza, então você tem 40 menos 15, você tem 25 reais, né? 25 reais de margem de contribuição. Beleza? É assim que a gente calcula. Margem de contribuição, então, preço de venda menos os custos e as despesas variáveis. Ok? Pessoal, dá um feedback para mim, por favor. Custo de mão de obra. Como faz para mensurar o custo de mão de obra? O custo de mão de obra, ele é um custo fixo, Alexandra, né? Porque você vai pagar ele por mês, independente
se o cara produzir ou não produzir, concorda comigo? Então, você vai ter que fazer o rateio. Se você quiser pegar o custo da mão de obra dividido por cada produto, você vai ter que, vamos supor que você paga lá R$ 1.500 por mês para o cara, né? Caso de confecção de bolo, como o exemplo que o senhor deu. Não entendi. A confecção de bolo, eu falei sobre o custo direto, não o custo que eu gasto, custo variável, né, em cada bolo. No caso, tipo assim, como o senhor falou, eu tenho uma confecção própria de bolo, um exemplo. Eu faço Certo. bolo por encomenda. Aí eu vou ter os gastos com os produtos e tem o tempo que eu gastei fazendo. Aí, no caso, como que eu faria para estar, tipo assim, colocando preço no tempo que eu gastei para fazer aquele bolo? Uma boa pergunta. Vamos supor que não seja você, vamos supor que seja um empregado, tá? Porque fica mais fácil de você entender. Vamos supor que esse empregado trabalhe para você todos os dias na sua casa ou no seu negócio. Você paga um salário mínimo para ele, tá bom? Vamos supor que hoje ele tenha um bolo para fazer, amanhã ele não tenha nada para fazer. E depois, no outro dia, ele tenha 2 bolos para fazer, e depois, no outro dia também, ele não tenha nada para fazer. Ou seja, como é que você vai calcular o custo da mão de obra dele? Você pode fazer de algumas formas diferentes. Esse tempo que ele não está produzindo nada, você vai pagar ele ou não vai pagar ele? Teria que pagar, né? Teria que pagar, é lógico. Então, você vai pegar a quantidade de bolos que você produziu no final do mês. Vamos supor que no final do mês você conseguiu produzir 60 bolos, ou seja, uma média de 2 bolos por dia. Pode ser que num dia ele não faça nada, mas pode ser que no outro ele faça 4, para equilibrar, né? Então, você vai pegar o custo dele mensal, R$ 1.500, dividido por 60 bolos naquele mês. E aí, então, você vai ter o custo de mão de obra por cada bolo. Então, 1.000 dividido por 60, naquele mês você teve R$ 16,67 de mão de obra por cada bolo. Mas isso aí você vai ter que fazer o rateio só depois que ele que fechar o mês. Por que que você vai ter que fazer assim? Porque se você for calcular as horas que ele gastou para fazer cada bolo, né, tentar fazer um custo direto em cima das horas que ele gastou para fazer cada bolo, a hora que ele não estiver fazendo nada, você não tem como colocar essas horas vazias dele por cada bolo, a não ser que ele fica produzindo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Aí você tem como você colocar o tempo que ele gastou em cada bolo, ou em cada peça. Beleza? Ok. Você percebe que ele é um custo fixo. Então, você paga ele mensal, X, e você produzir Y. Agora, se você, em vez de ele produzir 60 bolos, mas ele produzir 100 bolos no mês, você está pagando R$ 1.500 para ele por mês, então os custos vai ficar muito menor do que antes. Quanto mais ele produzir, menor vai ser o custo da mão de obra dele por cada produto. Ok. Isso se chama rateio. Tá? E aí o que acontece? O ponto importante é calcular esse ponto de equilíbrio, tá? Esse ponto de equilíbrio, vocês vão ter que calcular. De qualquer forma, vocês vão ter que calcular, porque ele é muito importante. Então, vamos supor que eu estou produzindo uma pizza,
eu estou vendendo a pizza por R$ 35. E o custo direto de material dessa pizza me custou R$ 10 por pizza. Eu calculei aqui a farinha, eu calculei o leite, eu calculei o queijo, eu calculei o molho de tomate, eu calculei, enfim, todos os materiais que eu uso, azeitona e etc., né? R$ 10. E eu tive aqui também, né, uma despesa direta, né, que eu tive a embalagem daquele produto, né, que mais que eu posso colocar aqui? A embalagem daquele produto, né, que não é custo, ele é uma despesa, ou seja, você teve ali não está ligado direto, né? Acho que a embalagem está ligada direto aqui como custo. Tá? A embalagem aqui. As despesas, vamos supor que eu gastei aqui R$ 5 de motoboy, né? E não está ligado direto à produção, né? Mas está ligado ao... como é que fala? Ao envio do produto, né? E eu tive R$ 8.000 por mês de custo fixo. Eu falei, caramba, você gastou pra caramba, hein? Eu tive que contratar um pizzaiolo, né? Pagar o gás, ou pagar a eletricidade, pagar a água no mês. Mas aí vocês vão falar, pô, professor, mas a água, o mês, não é custo direto? Eu vou falar para vocês, na verdade é custo direto, mas eu não vou conseguir descobrir quanto que eu gastei de gás para produzir uma pizza. Concordam comigo? Eu não vou conseguir descobrir o quanto que eu gastei de energia para pagar uma pizza. Por quê? Porque eu pago por mês. Claro que se eu produzir mais, eu vou gastar mais. Só que ele é um custo que eu pago para toda a produção. Não, eu não consigo colocar um preço em cada produto, né? Eu pago por mês, produzindo ou não produzindo. Então, ele acaba virando um custo fixo. Esse custo fixo aqui, vamos supor que eu tenha R$ 8.000 de custo fixo naquele mês para produzir essas pizzas que eu estou fazendo aqui. Então, custo produto, o preço da pizza é 35, custo direto do material é 10, despesa indireta da pizza para entregar é 5, e eu tenho um custo fixo de 8.000. Então, quanto é o meu ponto de equilíbrio? Né? É só eu calcular dessa forma aqui, ó. O ponto de equilíbrio é igual ao custo mais despesas fixas. Né? Então, nesse caso aqui, o custo fixo é R$ 8.000, dividido pela margem de contribuição. A margem de contribuição é igual ao quê? É o preço menos o custo direto mais as despesas diretas. Ou seja, aqui o preço é R$ 35 da minha pizza, menos o custo direto de material é 10, mais as despesas diretas é 5. Então, a margem de contribuição é igual a 20. Né? R$ 20 é a margem de contribuição. Percebam vocês aqui que não é o custo total, entendeu? Por que não é o custo total? Porque o custo fixo aqui, ó, eu estou rateando. Aqui eu só estou calculando aqui as despesas e os custos diretos. Tá? Então, olha só, quando eu calculo aqui R$ 8.000 dividido por 20, que é a margem de contribuição, eu tenho que produzir naquele mês 400 unidades para conseguir pagar os meus custos fixos, as minhas despesas todas, para ter o ponto de equilíbrio. Ou seja, nesse ponto de equilíbrio, eu estou no 0 a 0. Eu consegui pagar todos os meus custos fixos e eu consegui pagar todos os meus custos variáveis e os meus custos e as despesas variáveis. Ou seja, olha só, se eu produzir 400 unidades por mês, aqui, em valores 400 pizzas por mês, em valores monetários, então eu preciso
ter uma receita de quanto? 400 vezes R$ 35, que é o preço do produto, eu preciso ganhar R$ 14.000 por mês para eu conseguir vender as 400 unidades e pagar o meu custo fixo de R$ 8.000 por mês. Beleza? E aí, então, pessoal, eu vou dar aqui um, uma tarefa aí para vocês fazerem isso agora, tá? Vamos supor que eu tenho um produto que custe R$ 100, que eu venda por R$ 100. Eu tenho meu custo mais as despesas variáveis direto de R$ 50. E eu tenho um custo fixo por mês de R$ 15.000 por mês. Calculem para mim, por favor, o ponto de equilíbrio. E se eu vender 200 peças por mês, eu vou estar em lucro ou vou estar em prejuízo? Calculem aí para mim agora. Façam essa conta aqui para mim, fazendo um favor. Opa. Esses são os dados aqui. Ó. Eu tenho um preço do produto de R$ 100, eu tenho custo mais despesa variáveis de 50, eu tenho custo fixo de 15. Calculem para mim quanto é o ponto de equilíbrio. 15.000. Pronto? Calcularam? Pronto? Calculou, Thiago? Oi, professor, calculei ainda não, ué. Pera aí. É fácil, dá para fazer de cabeça. Pode ficar à vontade aí. O senhor quer o ponto de equilíbrio? Isto. Pera aí que eu vou fazer rapidão agora. Beleza. Enquanto vocês calculam, eu vou lá tomar uma aguinha, viu? Espera aí só um pouquinho.
Calcularam? Não. O ponto de equilíbrio não é o preço que eu tenho que vender. O preço que eu tenho que vender já tá dado aqui. Eu vou vender, só um minuto. Eu vou vender a R$100 aqui, ó, no produto. Tá? Vou vender a R$100 o meu produto. O professor dá 300 unidades? Isso, 300 unidades. Como é que você fez? Eu peguei, né, vou falar como é que eu fiz. 15 mil, né, por mês, que é o custo fixo. Custo fixo, né? Aí dividido pelo preço, que é R$100, menos Certo. o custo mais as despesas variáveis, né, as despesas diretas, que é 50. Daí deu Isso. 15 mil dividido por 50. Aí deu 300 unidades. Maravilha. E aí, vendendo 200 peças por mês, né, 200 pizzas por mês, não dá lucro não, né, porque o ponto de equilíbrio é 300, certo? Isso, exato, exatamente, é isso mesmo. Então vamos supor que no caso de vocês, deixa eu perguntar para as outras pessoas aqui que... Todo mundo pegou raciocínio? Saulo, Jennifer, Natália, Alexandra? Né? Sim. Vocês percebem? Pode falar, Natália. Não deu para entender. Perfeito. Por que o ponto de equilíbrio é importante? Porque no caso de vocês, se vocês forem fazer qualquer negócio, a primeira pergunta que vocês vão ter é o seguinte: quantos clientes eu preciso ter para pagar o meu negócio, né? Qual é o preço que eu preciso ter para pagar para dar lucro? São essas perguntas que começam a aparecer no negócio de vocês, tá? Então, vocês podem perceber que quanto maior é o preço, né, eu tenho maior margem de contribuição. Então, quanto maior a margem de contribuição, menor é o meu ponto de equilíbrio. Se eu não conseguir colocar muito preço, né, se o produto é muito barato e as minhas despesas e os custos diretos, os custos variáveis são altos, eu vou ter que vender muito mais unidades para conseguir ter o ponto de equilíbrio, certo? Então, várias coisas começam a acontecer. Se eu tenho um custo fixo muito alto também por mês, o meu ponto de equilíbrio vai ser lá em cima. Então, eu também, se eu tiver que pagar aluguel, se eu tiver que pagar mão de obra, se eu tiver que pagar telefone, água, luz, gás, etc., servidor e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quanto mais o custo fixo eu tenho, mais ponto de equilíbrio vai ficando mais alto, mais unidades eu vou ter que vender. Ficou claro isso? Professor, uma dúvida. A Pode gente perguntar. está fazendo, como por exemplo, igual falou antes, vendendo tantos bolos por mês, né? E os custos mensais. Mas, se, por exemplo, uma pessoa que presta uma consultoria ou um arquiteto que não tem, assim, uma certeza mensal, tipo, vamos supor, um projeto demora 3 meses para ficar pronto, vai receber uma vez e não sabe quando exatamente, né, que aí o tempo pode variar entre o que ele vai receber, e aí não tem uma ideia assim, vou vender 60 bolos esse mês, 80 bolos. Aí como que a gente faz essa conta? Uma boa pergunta. Eu te pergunto, você tem o custo fixo mensal por mês ou não tem? Independente se você vender ou não. Vai ter, né? Tem custo com o lugar, né? Tem custo com
as coisas para fazer, né? Tipo, se for uma consultoria, vai ter que ir no lugar, então gasta gasolina. No caso, se for tipo um engenheiro arquiteto, não sei, teria que fazer o projeto, deve ter custo com impressão. Então tem uns custos que podem variar, né? Tem uns custos mensais também. Perfeito, exatamente isso. O que acontece? Numa prestação de consultoria, igual eu já fiz também, muita consultoria já na parte administrativa, a gente não tem muito custo de material, né? Um custo de material seria o quê? Uma gasolina, seria custo... eu usava bastante estudantes, né? E pagava os estudantes, então era mais custo de mão de obra, gasolina, tem também o custo de despesas também, despesas de hotel, porque a gente fazia consultoria para outros estados, a gente tinha que viajar, esses custos de hotel, de refeição e etc, tal, ele entra tudo aqui, ó, na margem de contribuição, tá? Então, vamos supor que os custos fixos aqui sejam aluguel, o que mais? Água, luz. Isso, água, luz, secretária, enfim, não são muito alto aqui, né? E aqui na margem de contribuição, geralmente quando é serviço, a gente coloca um preço bem legal, bem alto. Por quê? Porque você sabe que ele é uma consultoria, ele é exclusivo, né? Então, você consegue colocar um preço alto, porque você está, vamos assim dizer, produzindo algo exclusivo para o teu cliente, né? Então, geralmente, nessa margem de contribuição, ele fica, vamos assim dizer, ele fica um valor alto, porque você não tem tantas despesas, né? Então, vamos supor aqui que o custo fixo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Só dar um exemplo. Um arquiteto, ele tenha... Como é que eu posso fazer? É que nesse tipo de trabalho autônomo, apesar das entradas não serem muito precisas, né? A cada vez que você faz um projeto, você consegue ganhar bastante dinheiro, porque o projeto é único. Deixa eu tentar calcular aqui, só um minutinho. Uhum. Vamos supor que você cobre... Quanto está um projeto de arquitetura? Uns R$2.000? Vocês estão falando disso porque vocês estão montando uma firma de consultoria, é isso? Não, é mesmo só dúvida. Tipo, eu tô no final do curso, aí eu penso em talvez mexer com consultoria, mas aí, tipo, como que eu vou fazer, já que eu não tenho certeza que vai entrar, tipo, todo mês, vamos supor. Maravilha. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se essa fórmula vai funcionar, tá? Deixa eu ver se vai funcionar. Deixa eu ver. Eu estou calculando da seguinte maneira. Vamos supor que o meu custo fixo seja R$5.000 por mês, tá? E vamos supor, dividido por... Vamos supor que eu faça uma consultoria de R$10.000, tá? R$10.000. É uma consultoria boa? Muito. E vamos supor
que eu tenha os gastos, né, para fazer essa consultoria de, sei lá, 3 mil, né? Então, ao invés de ser, eu vou dividir 5 mil reais, que é o meu custo mensal, dividido por 7 mil, que é 10 mil, certo? 10 mil reais de consultoria, menos os 3 mil reais de gasto direto. Ou seja, se eu dividir 5 mil por 7 mil, 5 mil de custo fixo, dividido pela margem de contribuição de 7 mil, eu vou ter que fazer 0,71 71 projetos naquele mês para eu conseguir sobreviver. Ok? Uhum. Ou seja, como você está fazendo mais do que 0,71 projetos por mês, você está fazendo um projeto, então quer dizer que naquele mês você está tendo você está trabalhando dentro da zona de lucro, não na zona de prejuízo, naquele mês. Mas e no mês seguinte, se você não tiver nada, aí então você vai aumentar, no próximo mês você não vai ter nada. Vamos supor que você vai ficar um mês sem trabalhar nada. E no outro mês, então, ao invés de você ter 5 mil reais de custo fixo, você vai ter 10 mil reais de custo fixo. Porque você vai acumular os 2 meses que você ficou parado. Um mês você trabalhou, outro mês você não trabalhou. Então, você vai juntar os 2 meses do custo fixo e vai dividir de novo pelos projetos que você vai fazer por mês. É assim que vai acontecer. Né? O tempo que teria, no máximo, sem ter um projeto para não começar a ter prejuízo. Exato. Vamos supor, aí o que você pode fazer? Você pode tentar baixar o teu custo fixo aqui, ou você pode tentar aumentar o custo, o preço do teu trabalho, porque margem de contribuição é igual ao preço do produto menos as despesas e os custos variáveis, diretos, né? Ou você diminui o custo variável também. Para quê? Para você conseguir ficar vários meses sem fazer o projeto. Diminuir custo fixo, aumentar preço ou diminuir as despesas e os custos diretos. É isso que você tem que fazer. Entendi. Obrigado. Deu para entender? Isso é importante, viu? Isso é importante, porque vamos supor que ao invés de dar 0,7, né, que a gente fez o cálculo aqui de projeto, vamos supor que seja 0,5 projetos. Ou seja, se você chegar no 0,5 projetos por mês, significa que a cada um projeto que você faz no valor de 10 mil e nas despesas de 3 mil e no custo fixo de 5 mil, você pode fazer um projeto no mês e o outro projeto fica sem. Um outro projeto no outro mês e o outro projeto fica sem. Porque a cada mês você precisa fazer meio projeto. E o resto é lucro seu. Sim, beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode perguntar, Thiago. Tá, eu tenho 2 perguntas. A primeira é uma pergunta bem básica, é que em artigos, né, de administração e empreendedorismo, eu tenho, vamos supor, eu quero abrir uma loja de celular, sei lá, eu consigo ter informações mais confiáveis, científicas a respeito dessas coisas? A primeira pergunta. Não só de celular, né? Eu dei exemplo de celular, mas eu não tenho vontade de abrir de celular por enquanto, não. E a segunda pergunta é que, por exemplo, para eu definir o preço do meu produto, independente do que seja, depois eu tenho que analisar, né, a lei da oferta e demanda, né, para fazer esse ajuste e tudo mais. Só que tirando de lado isso aí, esse ponto de equilíbrio, ele é muito importante para eu definir preço também?
ou não? Perfeitamente. A precificação é a coisa mais difícil que tem. Eu vou te falar. Né? Por quê? Porque, na verdade, deixa eu preciso ter uma lousa aqui para mostrar para vocês. A precificação é tão importante porque se o seu produto é exclusivo, você não depende da tua concorrência para você colocar o preço. Aí você coloca o preço que você quiser. Se você tem muita concorrência, então o teu preço, você não vai conseguir colocar o preço que você quiser. O preço vai ser o preço de mercado. Okay? E o preço tem tudo a ver também com o posicionamento que você coloca na cabeça do teu consumidor. Né? Eu vou falar isso porque se você posiciona o teu produto num patamar acima da cabeça do consumidor, entregando uma boa qualidade de produto, significa que ele vai pagar aquele preço independente da concorrência, porque ele só vai achar lá. Eu vou falar uma coisa assim, bem esdrúxula, parece simples, né? Tem um amigo meu aqui que está vendendo frango assado, mas o frango assado do cara é tão bom, que você vai nos outros lugares do frango assado recheado, e você não consegue achar o frango assado que o cara está vendendo. E o cara está colocando o preço que ele quiser. Vamos supor, ele vai lá e vende um frango lá a R$40, sei lá, enquanto que os outros vendem a 25, 30. O cara está vendendo a R$40. Eu falei para ele, muito bem, você não precisa se preocupar em vender por 35 igual a sua concorrência. Você pode vender a 40, 45, porque o povo que vai comprar seu, ele sabe que o teu produto é tão bom que que eles vão te procurar independente do preço que você colocar. Claro que ninguém vai comprar um frango assado de R$100, né? Mas ele vai poder comprar do jeito que quiser. Então, do jeito que até o limite, né, de pagamento desse seu cliente. Então, vamos pensar na Apple, né? Vocês acham que um iPhone ele custa tanto assim para produzir? Custa nada, é baratinho. Por quê? Porque eles produzem lá na China, lá está dando, usa uma mão de obra muito barato, né? Mas o preço embutido no iPhone é muito mais marca e posicionamento na cabeça do consumidor do que de matéria-prima e de mão de obra. Concorda comigo? Concordo. Então, você percebe que o marketing que a gente faz e o posicionamento que a gente faz na cabeça do consumidor é mais importante na definição do preço do que o próprio produto. Claro que o produto é importante. Você ter qualidade de produto é importantíssimo. Agora, tem alguns produtos que você não consegue colocar preço. Por que você não consegue colocar preço? Porque ele é preço de mercado, né? Ele é preço de concorrência. Então, quanto mais produto commodity, beleza, Natan? Já estou terminando, obrigado. Quanto mais perto de commodity você chegar no produto, menor o preço que você vai conseguir colocar. Quanto mais exclusivo for o produto, maior é o preço que você vai colocar, você vai conseguir colocar no teu produto, tá? Então, o preço, ele é muito importante, é muito difícil de você ser colocado, como é que você vai posicionar na cabeça do consumidor. E, claro, quanto maior o preço e menor for os gastos, a margem de contribuição vai aumentar muito. Aumentando a margem de contribuição, no preço, no ponto de equilíbrio, como a margem de contribuição é denominador, ele vai baixar bastante a quantidade de produto vendido que você vai precisar vender. Ou seja, quanto maior é o preço, mais enxuto for os seus custos, né? E mais enxuto for o seu custo fixo, menor é o teu ponto de equilíbrio. Ou seja, facilmente você sai
você sai desse ponto aqui, ó, da zona de prejuízo, isso. Você sai dessa zona de prejuízo, você rapidamente já entra nessa zona de lucro, porque você consegue ter menor custo fixo, maior preço e menor despesas e custos variáveis. Por isso que é importante segurar o custo, tanto o custo fixo como o custo variável, e aumentar o preço, porque se você faz essas três coisas, você tem um ponto de equilíbrio baixo, ou seja, você precisa vender menos para conseguir ter lucro. Entendi. Ok, professor. Obrigado. Então, quando você estiver pensando o seu negócio, Thiago, quando você está pensando assim, pô, no meu negócio, o que eu vou fazer e tal, fazer um serviço é bacana, porque não tem tantas despesas. Por outro lado, você tem essa sazonalidade, que a Alexandra perguntou, do serviço. Né? Então, o serviço é bom, é muito bom. Só que, por outro lado, você tem essa sazonalidade. Você não sabe se um mês vai ter aquele serviço ou não. Então, a questão você vai ter que gastar muito mais com publicidade para fazer com que as pessoas te conheçam do que com material. Mas você vai gastar muito menos material. Ok? Eu disse acordou agora, né, cara? Pessoal, eu também vou ter que já sair, porque eu tenho uma outra reunião agora às 10. Então, eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês puderem me perguntar, tá? Eu agradeço bastante, eu fico à disposição. E eu vou colocar um exercício lá para vocês fazerem lá no campus virtual, e a prova vai ser mais ou menos desse tipo. A gente vai ter alguns cálculos de ponto de equilíbrio, algumas coisas mais aplicadas desse jeito aí, que eu vou estar pedindo para vocês lá na prova, tá bom? Tá bom. Beleza, obrigado, professor. Obrigado Então pela tá aula. bom. Eu fico à disposição, viu? Tanto aqui, tanto no WhatsApp. Vou ver se na semana que vem eu marco mais uma live também, porque essa parte financeira é um pouco mais detalhada e eu preciso falar com vocês direto, tá? Obrigado, Certo. pessoal. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, tchau.